Olá, meus amigos e minhas amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, Paz em Cristo Jesus. Nos encontramos hoje, nesta quinta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, para mais um encontro com a palavra que vai iluminando nossos passos e vai guiando o nosso caminho de conversão neste grande tempo, neste grande retiro quaresmal que a Igreja nos convida a viver. O Evangelho que hoje nós meditaremos, nos encontramos no texto do Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. Naquele tempo, disse Jesus: se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. É um outro é quem dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não recebo testemunho da parte de um ser humano, mas digo isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que iluminava com a sua chama ardente, e vós gostastes, por um tempo, de alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu de realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai me enviou e dá testemunho a meu favor. Mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra morando em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória que venha dos homens, pelo contrário, eu vos conheço, não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esse receberíeis. Como podeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há quem vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Palavra da salvação. Esse é um texto muito bonito, amados irmãos e irmãs, retirado do capítulo 5. Nós estamos lendo o Evangelho de São João, e o capítulo 5, estamos justamente no contexto da festa em Jerusalém, é o texto posterior à cura daquele homem na piscina de Betesda, né? E das reações que isto provocou nos judeus e a resposta de Jesus. De fato, nós estamos lendo a segunda parte da resposta de Jesus. Os opositores são os judeus, que em João encaram um pouco a síntese daqueles que se refutam a acreditar e reconhecer em Jesus o enviado do Pai, né? Aquele que conhece a voz, que revela a voz e o rosto do Pai. Então, para situar-nos um pouco no texto, não? Acontece uma cura. Estamos em Jerusalém, na piscina de Betesda, um homem que espera, né? E Jesus que está ali, pergunta, quer saber, e não espera que o anjo desça, que as águas se movimentem, ele cura. Em dia de sábado. O que, diante da lei judaica, era inconcebível, não? E ainda mais dizer que faz isso realizando as obras do Pai. Então, isso provoca na comunidade judaica, na comunidade do templo, uma reação muito forte, né? Não querem saber de Jesus. E se inicia todo um processo contra ele de fato. O texto é organizado, o texto que lemos hoje, ele é organizado e estruturado como um grande depoimento, não é? Mesmo sendo Jesus que fala, ele chama em causa as várias testemunhas que vão nos ajudando a ver a veracidade e a força da sua palavra e vão desmontando a acusação dos judeus, a negação dos judeus em reconhecer o rosto do Pai, né? Então, na primeira parte do versículo 1 ao versículo 30, o agir de Jesus, que se identifica com o agir do Pai, né?
Ele cura, ele valoriza, ele preserva, ele salva a vida, independente da norma. O sábado não é um impedimento para o bem, o sábado ele está em função da vida, em função do homem, não? E a segunda parte, então é toda a parte do processo, não? A primeira parte, o primeiro momento da segunda parte, que é o texto que estamos lendo, do versículo 31 ao versículo 40, o testemunho em favor de Jesus, não é? E a segunda parte, são palavras mais duras contra aqueles que não creem. Então, o texto inicia de maneira muito interessante. Não falo por mim mesmo, de Jesus. De fato, se nós estamos atentos ao Deuteronômio, no Malite, seja no mundo hebraico, no mundo greco-romano, falar, advogar em causa própria não causa um efeito, não é a praxis. Se falo de mim mesmo, não acreditareis. Tem um outro que fala por mim. E esse que dá testemunho de mim, o seu testemunho é verdadeiro. Então existe uma outra voz. Jesus que fala e se defende, está falando com os judeus, embora a palavra não apareça, né, mas todos os pronomes remetem a eles. Fala deste outro, que é infalível, que é eficaz. Bom, nós que conhecemos o texto, podemos entender quem seja, mas imediatamente os judeus não percebem. É pouco a pouco que Jesus vai revelando quem é este outro, não? Ao longo do texto que estamos ouvindo. É ele que dá testemunho. Existe uma coisa bonita neste testemunho. É um presente continuativo. De fato, no versículo 33, vós mandastes perguntar a João, ele deu testemunho da verdade. Chama em causa um outro testemunho. Mas quando fala de João, fala de alguma coisa do passado, né? João, ele deu testemunho da verdade. E um perfeito? Quando fala do outro, não. Este outro que fala em meu nome, ele dá testemunho, está dando testemunho. Existe uma atualidade no testemunho deste outro que é infalível, que é grande e que acompanha, que ratifica a ação de Jesus. Vos mandaste perguntar a João, ele deu testemunho da verdade, né? Eu não falo por mim, tem um outro que fala. O próprio João falou. Alguém que vocês podem ver e ouvir. A diferença do testemunho de João, o testemunho deste grande outro, é alguém que eles não podem ver e não podem ouvir. É aquele que ratifica com o poder das obras a ação de Jesus. Aquele que fala em nome do Pai, né? Não falo por mim, tem um outro que fala, tem João que falou, e tem as obras que eu faço de realizar. As obras que o meu Pai concedeu de realizar. As obras do Senhor vêm em testemunho dele. Vendo as obras do Senhor, deveríamos ser capazes de perceber e de reconhecer a força de Deus. É aquilo que os judeus, mesmo possuindo fisicamente o texto da Escritura, são incapazes de conceber. João, que deu testemunho, eles por um momento se agradaram, depois não quiseram saber. Vendo e testemunhando as minhas obras, não conseguem reconhecer, né? E não conseguem, porque são incapazes de perceber e de reconhecer no rosto de Jesus, na palavra de Jesus, o rosto da palavra do Pai. E de fato, no versículo 37, não? Então, no terceiro momento, Jesus revela explicitamente quem é este outro. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor, mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra morando em vós, porque não acreditais naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis ouvir, para não terdes vida. Então veja, não é suficiente a posse material da palavra se não reconhecemos na Escritura a voz do Pai que aponta, que revela Jesus, se não reconhecemos na ação de Jesus e na palavra dele a revelação do rosto amoroso e misericordioso do Pai. Então, se não viesse do Pai, não poderia realizar tais obras. Se não viesse do Pai, não poderia ser a nossa força,
a nossa esperança, não? É preciso olhar em alto, não é? Para perceber a ação do Pai, olhar para cima. Então, o próximo argumento do discurso de Jesus toca justamente isso, não é? São dois pontos diferentes, dois pontos de vista muito diferentes. Se temos como referência a glória do Pai, ou se temos como referência a glória dos homens. Os judeus, os opositores, se contentam com a glória que recebem uns dos outros. Se é assim, não chegamos a lugar nenhum. Jesus se preocupa com a glória do Pai. Então, o referimento não é a troca de reconhecimento de uns dos outros, mas é aquilo que nós fazemos em obediência e em fidelidade à palavra do Pai, que vai confirmando a nossa ação. De tal modo que a nossa ação, a ação da igreja, da comunidade, a ação de Jesus, é a continuação, ou melhor, é o Pai que continua agindo através do Espírito do seu Filho no meio da igreja. No meio do mundo, através da igreja, no meio do mundo. Os judeus são incapazes de crer, justamente porque estão preocupados com a glória que recebem uns dos outros. Não estão preocupados com a glória do Pai. Por isso são incapazes de perceber naquela ação da cura de um paralítico, em devolver a alguém a capacidade de caminhar, de ser a dignidade, um ato de Deus. Estão preocupados em corresponder às normas, glória dos homens. A virtude não está em viver segundo as normas. A grande virtude está em realizar a vontade do Pai. Estamos no tempo da Quaresma, o tempo de conversão. Acho que a grande pergunta que podemos fazer é essa, não é? Onde está o nosso ponto de referência? Buscamos a glória uns dos outros ou estamos preocupados em ser fiéis à palavra do Pai e a valorizar o ser humano, não é? Pensemos nisso. Pensemos nisso. E aprendamos, diferentemente dos judeus daquele tempo, a ler as Escrituras para compreender e reconhecer e nos darmos conta sempre mais de que em Jesus é o próprio Pai que fala conosco. Na ação de Jesus é a ação do Pai que cura, que transforma, que renova a humanidade, que reconstruindo nos devolve a dignidade e a beleza dos filhos e filhas de Deus. O Senhor nos abençoe, tenhamos um dia abençoado e prossigamos o nosso caminho de conversão, aprendendo a reconhecer na palavra de Jesus o diálogo de amor do Pai, que quer continuar falando conosco, salvando, reconstruindo e fazendo de nós o seu povo santo. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro com a palavra do Senhor.